Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Então a paraxá ela começa aqui no Levítico 9, 1 e vai até lá no 40, 47. E está escrito: Vairi, Beion, Hashevi, Kerá, Moshe, Leharon, Ulebaniv, Ulezakeni, Israel. E a tradução mais ou menos próxima: e aconteceu no 8º dia. Rabi Isaac disse: Felizes são os filhos de Israel, porque Deus lhe deu uma santa lei, que é deleite universal. A alegria do santo bendito seja, ele é a sua recreação, né? Como está escrito, e era diariamente seu deleite. A gente sabe que o livro do Provérbios, lá no 8, ele é um livro que ele fala da Torá. Então ele vai falar da Torá, vai falar das letras da Torá. Então, quando a gente lê Provérbios 8, está falando de uma coletividade, né? Porque a Torá, ela é a coletividade da criação que o Eterno fez, ou seja, é tudo aquilo que ele criou. Jamais a Torá ela pode ser tirada somente como um único ser. Por que ela não pode ser tirada como um único ser? Porque simplesmente abrange tudo dentro dela. Provérbios vai dizer isso, que exatamente antes de todas as coisas acontecerem, o Eterno já estava já com o projeto da própria Torá escrita dentro dele, né? E ele começa falando aqui, ó, é a sabedoria chamado e o entendimento levanta sua voz. Então ele vai falar aqui, ó, hello, veja a palavra que está aqui, rorimar. A gente conhece essa palavra, né? Então ele está falando aqui da Sefirá rorimar, ou seja, a sabedoria. E tikra o na titem cola. E aí ele continua, e que esse entendimento que rorimar levou a sua voz. Então ele se posiciona nas alturas mais altas, à beira do caminho da encruzilhada. Então, exatamente ele continua aqui, ó. Beroshi, Maromim, Eli, Darer, Beitinote, Netzavá. Veja, então Netzavá. Então aqui eu tenho um nome Netza, tá vendo? Então o nome da Sefirá. Então aqui vai estar descrito todas as Sefirotes. E ele continua, Lides, Shearim, Lefi, Kerati, Mevô, Petari, Teroná, perto dos portões da cidade, etc. E aqui vai ser toda uma descrição sobre a Torá e sobre essas Sefirotes. Então, vai mostrar pra gente que essas Sefirotes, elas fazem parte da Torá. Além da Torá estar descrita aqui, assim também todas as Sefirotes, como está descrito aqui no nosso capítulo.
o interessante que o texto está chamando a atenção é exatamente aqui para o versículo 30, que a Torá fala, né? Eu estava com ele como confidente, uma fonte de deleite todos os dias, regozijando-me diante dele em todos os momentos. E aí vai seguir o texto aqui da Torá, do Zohar, né? A Torá é o nome do santo e bendito seja ele, ou seja, toda a Torá é o nome do Eterno. E pela Torá o mundo foi criado, como está escrito, e eu fui um artesão com ele. Quando a gente fala que foi criado, não é somente que ele foi criado, mas que todo dia o mundo se mantém e ele é recriado a cada dia, a cada minuto. Se Deus ele para de emanar um segundo, já tudo vai ser destruído, porque acaba-se aquela ligação que tem uma contínua corrente, uma contínua luz de bondade, onde todas as coisas ficam ligadas umas às outras. Se há um rompimento dentro dessa emanação de luz, tudo acaba. E no Provérbios também 8:30, aqui vai estar no 8:30 novamente, pela Torá também o homem foi criado, como está escrito, não só o mundo, o homem também. E Deus disse, façamos o homem. Isso é o Gênesis 1:26. Deus formou o homem, né, e ele usou essas forças. Quando a gente lê aqui, ele usou todas as sefirotes, todas as partes emocionais, ele usou, e que essas partes emocionais, ela fazia parte exatamente da questão de que né, todo o sistema de criação do ser humano estava nas mãos do Eterno, ou seja, toda a configuração dessas sefirotes estava com o Eterno, e que era impossível criar tudo sem essa organização que ele tinha colocado ali. E aí a coisa toda ficou bem equilibrada, porque Deus usa essa configuração para criar todas as coisas, a Torá. Ou seja, não existe nada, absolutamente nada, que não tenha a Torá. A questão da configuração aqui também é que dentro dessa questão a gente tem uma organização de dentro do que é aquilo que nós conhecemos como Torá, ou seja, a partir do momento que a pessoa ela começa a estudar a Torá, ela começa a avançar nesses caminhos, então ela vai ser configurada, vai ser feita a imagem e semelhança de Deus de acordo com a sua Torá. E aí entram as questões da formatação espiritual do ser humano que está estudando agora, configurando esse nível de Nefesh, Rua e Neshama. Então essa configuração que vai ser feita vai ser de acordo com a Torá. Não quer dizer basicamente que quando um homem é criado e, enfim, ele tem toda uma parte evolutiva, nós sabemos disso, que é a parte biológica em si. Mas é lógico que também não podemos descartar que a parte biológica faz parte desse processo. Ainda que dentro desse processo, a gente pode notar que o corpo ele sempre vai ser descartado. A alma vem e tem um período em que ela fica dentro desse corpo, ela pode ser configurada ou não através da Torá. E aí também a gente tem que entender que tudo isso está na mão do Eterno, ele que vai fazer a pessoa nascer em determinado lugar ou não, é ele que vai fazer a pessoa ter uma configuração ou não, ele sempre vai dar a configuração para a pessoa de acordo com a missão que ela tem que fazer. Dentro dessa configuração, a gente vai vendo que as pessoas, principalmente quando a gente faz o mapa cabalístico, ela vai ter sefirotes, que elas vão estar bem organizadas, elas vão estar cheias, e vão ter sefirotes que elas vão estar vazias. Ou seja, você pega o DNA da alma da pessoa e o que acontece ali? Você tem uma configuração dentro dessa árvore sefirótica,
E dentro dessa árvore sefirótica você vai ver que pode ter sefirotes que estão vazias, tá vendo? Então, estão vazias, eu tenho aqui uma parte da sefirote vazia, outra parte vazia, outra parte vazia. O que que acontece com isso? Isso mostra que essa pessoa tem carência dentro dessas sefirotes. E dentro dessas sefirotes que estão cheias, também tem partes que estão vazias. E aí o que que acontece? Então ela precisa ser prescrito um tratamento para ela dentro dessas sefirotes aqui, ó. Essa é a parte que a alma do homem está carente, e essa é a parte que ele precisa dessas sefirotes, dessa descrição. Então, a partir do momento que você faz isso, você tem como exatamente saber o que você pode passar para a pessoa, como se fosse uma bula, né? E aí, quando a gente faz o mapa que a pessoa deseja, a gente começa um tratamento espiritual com a pessoa. Onde todo mês a gente vai vendo ali o que está faltando consertar, qual é a missão da pessoa, equilibrar esse masal. E também dentro daquela outra configuração onde a pessoa pode estar com problemas, né, problemas emocionais, espirituais, existe uma série de coisas. O que às vezes não é um problema para uma pessoa, é um problema muito grande para outra pessoa. Nesses níveis e nesses aspectos, a gente então vê que tudo isso é o que está sendo dito na Torá, sobre essa configuração do ser humano. Se o ser humano ele tivesse continuado no Gan Éden, então ele viveria ali num mundo psicodélico, espiritual, onde ele não decidiria nada. Se ele não caísse para esse mundo, então ele também não teria castigo, mas também não teria recompensa. Viveria num estágio perpétuo onde nada ele faria. Ou seja, não se conheceria a tristeza, mas também a alegria não faria muita diferença. Porque você só valoriza a alegria quando você tem a tristeza. Você só vai valorizar alguma coisa quando essa coisa não se torna tão presente na sua vida. Quando uma coisa está todo dia ali na sua frente, por melhor que seja, a gente não consegue valorizar. Isso é incrível. A gente toma aquilo como algo normal. Por exemplo, um copo de água. Um copo de água, ele está todo dia ali à sua disposição, então você não valoriza muito. Já uma pessoa que está num local seco, que tem dificuldade para ter água, ela valoriza. E até quando ela tem água, pela qualidade da água, se ela tivesse a possibilidade de ter a mesma água que uma pessoa que tem uma água boa para beber, ela valorizaria aquilo ali. Mas quando algo se torna, sabe, parte do cotidiano, e a pessoa ela não valoriza muito essas coisas. E aí é que a gente tem que entender que na hora que nós vamos fazer as rezas, por qualquer coisa que chegue à nossa mão, um alimento, a água ou qualquer coisa, a gente tem que entender que aquilo ali foi reservado somente para nós, naquele momento, aquela água, aquele alimento, que era impossível aquilo chegar até as nossas mãos se não houvesse já um projeto muito anterior de que aquela porção, seja tudo na nossa vida, nossos relacionamentos, a comida que nós comemos, a parte da Torá que nós nos alimentamos, e que isso foi criado desde o nosso nascimento para que estivesse em nossas mãos naquele momento. Assim também como o entendimento da Torá, porque é o entendimento da Torá que vai ajudar com que a gente possa, na verdade, vir em próximas reencarnações, se não conseguir fazer todas as reencarnações nessa vida, de uma forma mais plena, né? Por exemplo, o que é nascer numa forma mais plena? É você nascer num lar de Torá. Ou seja, você implementa dentro da sua família essa educação, as mulheres que posteriormente terão filhos, ou as mulheres que têm filhos pequenos, elas são responsáveis pela educação de Torá dos seus filhos. Também tem que se ver com que nível de Torá ela quer preencher os seus filhos, né?
dentro de uma lógica, para quê? Para que na próxima geração ela venha e reencarne ali naquela família. E aí ela nasce numa família de Torá. Ela não nasce numa família idólatra, como a gente vai ver que é o problema todo dentro do nosso sistema. E hoje a gente vai compreender muitas coisas ligadas a essa situação. Muito bem. Então, como Deus também criou o mundo e o homem, segundo Provérbios 8:30, o santo bendito seja ele, disse: a Torá deseja criar o homem, e ele respondeu: este homem está destinado a pecar e provocá-lo. A Torá falou isso. E mesmo que você sofra com ele, como então ele suportará? Mesmo que o Eterno venha sofrer com a gente, como que nós suportaremos todas essas coisas? O que Deus respondeu: eu e você o manteremos, porque não é à toa que sou chamado de longâmino e paciente. E o Rabi Hia disse que a lei oral e a lei escrita juntos preservavam a humanidade, como está escrito: criemos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui a imagem, agora a gente pode ter uma forte ideia disso, porque lá está escrito Selém. Imagem não quer dizer uma imagem, que Deus tem uma imagem humana, mas uma imagem espiritual, refere-se ao masculino. E o que é o masculino? O masculino é o desejo de doar, e semelhança ao feminino. É por isso que a Torá começa com a letra Beit, que é igual a 2. Ou seja, na verdade a Torá, além de estar falando de toda a dualidade que existe no nosso mundo, ela está falando aqui dessa dualidade espiritual. A parte masculina, que é referente à imagem, né? E também a parte feminina, que é semelhança. Veja, então de se entender que como a Torá é um livro espiritual, aqui a gente tem que pegar essa referência e colocar dentro dos nossos estudos, e saber que toda vez que eu lembrar dessa questão da imagem e semelhança, eu não estou falando absolutamente de uma imagem, que Deus tem um corpo humano e que Deus me fez a sua imagem e semelhança dessa forma. Não é isso. A questão aqui que a gente está falando é que Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança espiritual, e que o homem, ele, dentro dessa imagem e semelhança espiritual, ele tem todo um caminho para trilhar, e assim ele poder avançar dentro daquilo que é a Torá, porque o homem foi criado para ser um estudante da Torá, para estar caminhando juntamente com a Torá, para que exatamente não venha a ser desconfigurado. Ou seja, então existe uma Torá, Deus criou o homem segundo o mundo espiritual. Na verdade, quando fala que Deus cria, não está ligado também à criação do fato em si, mas é uma alusão a uma criação espiritual. A partir do momento que a pessoa começa a estudar a Torá, a gente sabe que vão ter 9 meses de festa, e que esses 9 meses de festa são referentes exatamente a uma gestação. Então a Torá está falando disso. Na verdade, a Torá não está falando somente de uma gestação, né, de uma gestação natural, mas ele está falando da gestação da Torá. E aqui diz: Vaiomê Elohim Neshô Naasô Adam Betsalemô. Ou seja, aqui a gente tem a questão da palavra Betsalém, imagem em forma. Então essa imagem em forma que nós temos descrito aqui não tem nada com que as pessoas às vezes elas tomam como literalidade. Imagine um homem, Deus criou um homem exatamente com uma forma e uma semelhança. Então veja, ó, imagem, pode ser falado de imagem, pode ser tumores, podem ser ratos, podem ser deuses pagãos,
porque podem se fazer imagens, né, de deuses, etc. A gente tem essa imagem dos tumores, essas palavras lá na parte que os filisteus pegam as arcas e depois eles têm que fazer ratos, etc. E tumores também, para que mandassem lá esses tumores de ouro, etc. Também é uma descrição aqui, ó, dentro da linguagem, de mero, vazio, imagem, aparência. Então, aqui tem tslem, arco, também pode ser um arco. Enfim, pode ser uma infinidade de questões. Mas a Torá, ela sempre está trazendo o quê? A ideia da espiritualidade. Então, várias partes que a Torá vai estar falando dessa parte, e é que está falando dessa imagem e semelhança não física. É muito importante entender isso, porque é aqui justamente que a gente quebra esse paradigma da questão da cultura romana, que dava forma aos seus deuses. E esses deuses, eles só tinham essa forma porque, de uma certa forma, vamos colocar assim, eles fizeram uma ligação do próprio humano em si com a divindade. E aí se criou esses aspectos físicos dentro do mundo espiritual. A gente sabe que não pode existir nenhum grão, né, de poeira aqui desse mundo no mundo espiritual. Não tem lógica. Não existe tradução desse mundo espiritual para o mundo, do mundo físico aqui para o mundo espiritual. Senão nós estaríamos vivendo lá no mundo espiritual ainda, né? Não estaríamos aqui. Nós estaríamos com esse corpo vivendo no mundo espiritual. Temos algumas histórias também do próprio Elias, que quando ele vai subir os céus, ele troca suas roupas. Ou seja, até o momento ele pode usar uma roupagem humana, mas quando ele passa de um local para o outro, ele já não pode usar aquele corpo, aquela roupa. Então é impossível que alguém tenha subido para os céus num corpo humano. Existe uma troca de roupa, existe toda uma questão muito, muito importante envolvida nisso tudo. E aqui também está falando da letra Beit, a gente continua como já foi explicado, esses dois termos, essas duas semelhanças, justamente porque a aposta é aberta de um lado e fechada do outro. Na verdade, aqui a letra Beit, ela é fechada de um lado e aberta do outro. E a gente vê que ela tem uma entrada de um lado, né? A pessoa pode entrar de um lado, mas do outro não pode. Então, antes da letra Beit, ou seja, desse segundo momento da criação, ninguém pode saber de nada de lá. As pessoas podem deduzir, falar e tudo que for possível, mas não tem como. Não tem como as pessoas saberem o que aconteceu aqui atrás. Então tem toda uma previsão, né? Vai chegar hoje, a gente tem uma ideia do Big Bang, que o Big Bang vai ser uma explosão e vai gerar toda a vida, mas hoje as conclusões são diferentes, já está chegando a níveis mais elevados. Isso é natural. Mas então quer dizer que o Big Bang foi um total erro? Não, até aquele momento era o que nós tínhamos, era uma ideia daquilo que nós tínhamos e que já foi falado há muito tempo pelos nossos sábios. Só que a gente sabe que o nível de consciência do humano vai aumentando, também a ideia do todo que o cerca na esfera do físico e também daqueles que avançam no mundo espiritual, na esfera do espiritual, vai crescendo conforme ele vai estudando a Torá. Ou seja, vai chegar momentos que se você continuar estudando seriamente, não vai perder o seu tempo vendo um filme, porque você vai achar aquilo ali uma total tolice, uma bobagem muito grande que você pode fazer com aquele tempo que você poderia estar estudando, aprendendo alguma coisa mais elevada, e aí você não vai conseguir. Eu não sei explicar como, mas isso acontece. Então, a gente continua aqui
falando dessa letra beit, para mostrar que quando o homem vem para se juntar à Torá, ela está aberta para recebê-lo e se juntar a ele. E quando o homem fecha os olhos para ela, o caminho para o outro lado, ou seja, está fechado, ela lhe dá o lado fechado, segundo o ditado. Se você deixar por um dia a Torá, eu te deixo por 2 dias, até que ele se junte a ela novamente, para nunca mais deixá-la. Quer dizer, se uma pessoa se desvia, vamos colocar 1 ano da Torá, e fica 1 ano sem estudar a Torá, sem viver Torá, vivendo de qualquer maneira, depois, provavelmente, ele vai demorar 2 anos para que ele possa reconstruir aquela Torá dentro dele, dependendo dos tipos de pecados que forem feitos. E assim sucessivamente. E é por isso que a Torá faz as primeiras considerações ao homem, proclamando: a vós, homens, eu invoco. Isso é Provérbios 8, no 4. Quer dizer, o Eterno, ele chama exatamente os homens para estudar a sua Torá. Ele está invocando os homens para estudar a Torá. Por isso que o ponto principal da Cabala é estudar a Torá, dia e noite, incansavelmente, pegando todas as partes da Torá e colocando profundamente dentro da sua vida. Então ele acorda, o que ele vai fazer? Só reza, seu café, e vai estudar a Torá. Na hora que dá vontade de ver aquele jornal, o que ele vai fazer? Desliga o jornal, vai estudar a Torá. Então toda a vida da pessoa, ela tem que estar envolvida com a Torá. E o que é estudar a Torá? Estudar o hebraico, estudar uma letra hebraica, fazer tudo o que é necessário para cada vez mais a consciência dela estar dentro desse nível de entendimento de Torá. E ainda está escrito assim: ele chama na encruzilhada das ruas movimentadas, na entradas dos portões. Veja, em todo local a pessoa está sendo chamada para estudar a Torá. Isso é o Provérbios 1, 21. O Rabi Judá disse: a letra beit tem 2 linhas paralelas, uma terceira que as une. Vamos entender isso aqui e vamos para a gente continuar o entendimento da nossa Torá. Então a letra beit, ela tem 2 linhas que as une. Então a gente tem uma beit, sabe que ela tem uma linha em cima, ela tem essa linha em cima e ela tem uma linha embaixo. A linha embaixo é maior do que a linha de cima. Ela tem uma linha maior aqui, ó. Ela sobressai mais embaixo. E ela tem também uma linha que vai ligar as duas, que são, veja, a letra beit é ligada pela direita. Vamos aqui consertar a nossa letra beit. É isso, ó. Então a gente tem essa ligação aqui pela direita, o que é diferente da imitação dela, que é a letra beta, que é a letra que vai estar ligada pelo lado esquerdo. Vamos montar aqui a letra para a gente já ter uma ideia. Então a letra beta, ela, que a gente tem um alfabeto grego, né? Então a letra beta é essa aqui, ó. Ela é a imitação da letra beit, só que ela vai fazer uma ligação pela esquerda. Então veja, olha, tudo é criação do Eterno, tudo deve ser respeitado, né? Mas o certo é o certo e o errado é o errado. Existem várias configurações. Veja, enquanto aqui eu tenho uma ligação pelo lado da árvore sefirótica, né? A árvore sefirótica, ela é feita de 3 paus. Então ela é feita de uma forma onde eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Enquanto a gente tem aqui a parte central, que é a união dessas 2 partes, mostrando que não pode existir esse mundo sem essas 2 partes.
mas eu tenho uma caminhada onde eu começo do direito e uma caminhada que eu começo do esquerdo. Então a letra Beit, ela vai ter essa árvore aqui dentro, essa árvore Sefirote aqui dentro, e ela vai ser ligada aqui exatamente pelo lado direito. Veja, ela não tem uma ligação pelo lado esquerdo, ela tem uma ligação pelo lado direito, enquanto o beta, que é irmão gêmeo dessa letra, ela vai ter uma ligação aqui, ó, pelo lado esquerdo, tá vendo? Então vamos ver aqui que o Zohar está continuando. Então, quer dizer, se isso tudo é unido, um para o céu e um para a terra. O que significa isso? Que uma parte do meu beit significa o céu, ou seja, a união do céu com a terra, e aqui eu tenho o conector. Por isso que a letra beit é formada de 3 letras vaves, ou 3 vavins. Esses 3 vavins são que vão montar toda essa letra beit. Vamos continuar a leitura então. Um para o céu, para a terra, e outro para o santo bendito, seja aquele que une e recebe. Ou seja, aquela parte que liga ali do lado já é o santo e bendito. Rabi Eliasar disse, eles representam três luzes sagradas, mais altas e intimamente conectadas, nas quais toda a Torá é composta, que fornecem a introdução à fé, e por isso quem estuda a Torá é como estudar o santo nome. Ou seja, se eu pego aquelas 3 partes, ela está ligando a 3 sefirot, que são os 3 patriarcas. Então é isso mais ou menos que está falando aqui. Isso qual são? Hesed, Gevurah e Tiferet. Quer dizer, a bondade, a severidade e o equilíbrio entre esses 2 pontos. Então a questão de ser santo, ser um tzadik, é ser uma pessoa equilibrada. Por exemplo, uma pessoa equilibrada, ela não pode deixar de punir uma pessoa. Mas a intenção que ela vai punir uma pessoa, quando uma pessoa faz uma coisa errada, é que tem que ser analisada. A punição nunca pode ser temperada com ira, ódio, etc. Mas a punição ela é dada para outra pessoa por vários exemplos. Vamos lá. Quando um aluno erra, e a gente tem que chamar a atenção do aluno de uma forma séria, o que acontece? Ao fazer isso, você está consertando o aluno e você também está tirando o aluno da mão do Tribunal Celeste. Então você toma aquela atitude rapidamente com o aluno e fala, olha, isso está errado, não faça isso. E aí o aluno ele passa a ter uma severidade da sua parte, mas aquela severidade serve para que o aluno não caia nas mãos do Tribunal Celeste, porque a pancada vai ser muito maior. E isso quer dizer o quê? Que o mestre que não corrige os seus alunos, ele não ama os seus alunos de verdade. Assim como um pai que não corrige seus filhos. Então vai ter um excesso de amor. Aquele excesso de amor que ele tem com o filho não deixa ele corrigir o filho. Ele fica bobo ali, o menino, a criança, o aluno pode fazer o que quiser. E aí ele fica só na questão de Hesed, e não tem Gevurah. E aí o que acontece? Acaba se criando pessoas mal equilibradas de forma errada, pequenos reis. Então não é certo isso. Então você usa as 2 partes, Hesed, Gevurah, não porque você deseja punir a pessoa, não porque você tem alegria em punir a pessoa, não porque você quer ferir a pessoa, mas porque você quer consertar a pessoa. O problema é que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então hoje, quando as pessoas vão estudar a Torá, estudar Kabbalah, elas querem estudar como não era antigamente. Antigamente, quando tinham os estudos de Torá, os alunos eles eram ligados aos seus mestres de uma forma muito pessoal, muito profunda. Quando eles iam estudar com Ari, eles tinham que assinar um contrato com Ari, e eles assinavam esse contrato, homens de grande calão espiritual, e eles assinavam que eles não falariam mal do seu mestre,
tinha alguns pontos que eles tinham que observar junto do seu mestre, que tinha todo um respeito. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as pessoas trocam de professores, se possível trocam até de pais. Então, mas não era assim. A mesma coisa é quando se tinham os filhos. Os filhos acompanhavam os pais, nunca se separavam dos pais. Então era um respeito muito profundo, coisas que não existe mais hoje no nosso dia. Dificilmente você vê pessoas que realmente respeitam os seus mestres, entendem, principalmente nessas questões da Torá, que é tudo que está sendo falado é, é muito profundo e é muito, muito para dentro da alma, que não são meras palavras, que não são meros ensinos. E, infelizmente, o que acontece é que as pessoas saem estudando, né? Não é observar tudo que eles veem pela frente, como se todos os ensinos fossem algo meramente para se aprender, como é um estudo laico. Vou estudar matemática, vou estudar física, geometria, etc. Não, o mundo espiritual, aquilo que você ouve do mundo espiritual, ele se agrega e se cola na sua pele. Por isso que o Eterno fala, olha, se apegue a essa Torá. Porque se você se apegar à Torá, você não vai ter tempo de estudar outras coisas. E a própria Torá vai te alertar a não estudar aqueles outros tipos de religiões. Porque vai ser uma mistura espiritual e que tem também os seus resultados e que acaba distraindo a pessoa. Então é preciso que realmente a pessoa ela coloque-se dentro da Torá, dentro do Beit, né? Venha estudar dentro do Beit. O Beit representa também uma casa. Dentro dessa casa você tem que estudar. Dentro do Beit de Bereshit tem que ter o quê? Tem que ter a Torá, somente a Torá. Homens que querem estudar a Torá, monoteístas. Veja, esses 3 pontos. Ou mulheres também querem estudar a Torá. Então, são 3 pontos que tem que ter dentro do Beit. Então, dentro do Beit, não tem que ter nada que não seja ligado à Torá. Porque o que vai acontecer? Vai fazer uma metamorfose dentro da pessoa e a pessoa vai acabar chegando a essa conclusão. Não, esse Beit aqui não é muito bonitinho, não é legal, e eu vou fazer essas ligações pelo lado esquerdo. O que é receber pelo lado esquerdo? É receber sem mérito. Você não tem mérito e você quer receber. O que é mérito? Mérito é madrugada de estudo de Torá, seguir a Torá plenamente, ter força para estudar plenamente. Não, eu não tenho nada disso. E como é que você fez esses milagres? Você roubou. Isso foi roubado. Você não tinha como ter esse salário. É a mesma coisa que a gente tem um salário e que quer viver uma vida acima dos nossos padrões. Vai chegar um momento que ou a gente vai ter que lesar alguém, vai fazer alguma coisa errada e aí a justiça vem sobre a nossa vida. É a mesma coisa. Vai chegar do outro lado, você não tinha mérito, você gastou tudo. Então desse lado aqui você não tem mais nada. Então você tem 2 opções, você volta para consertar e aí você vai passar uma vida muito difícil. Então é isso. Já os tzadikim, não, eles sabiam disso. Por isso que eles não faziam muitos milagres. Aconteceu casos de terem rabinos que estavam prontos para serem mortos e um rabino falou para o outro, olha, a sua missão é maior do que a minha e eu vou usar a minha força de Torá para te salvar. E você vai embora. E ele morreu. E aí você pergunta assim, mas como pode isso? Que loucura é essa? É porque ele não queria gastar os seus méritos. Então ele não gasta. A pessoa que segue a Torá, ela não sai gastando mérito. Ela não sai curando todo mundo, abençoando todo mundo. Para quê? Você abençoa a pessoa está no ticunim, ela está passando por um problema que vai retificar ela ou não, é o problema que ela tem que passar. Você vai lá, bota a mão na pessoa, cura a pessoa, e aí ela não é retificada. E depois ela ainda vai lá agradecer o outro Deus. Você vai dar um prato de comida para uma pessoa que é idólatra, ela vai lá agradecer o outro Deus.
Por isso é que a gente tem que dedicar tudo que a gente tem para Cabalá. Porque somente a Cabalá, o estudo da Torá, é que vai trazer retificações. E isso é muito complexo, porque às vezes a gente quer usar é, aquele nosso lado bom e etc. Mas é isso que acontece. Às vezes você ajuda uma pessoa que é pagã e ela está fortalecendo o lado negativo. Quando a Torá está falando que não é para fazer isso, aí você fala, ah, não, eu vou lá porque, sabe, é assim, eu vou fazer, e aí você... Aí na hora a pessoa às vezes fala o nome do deus pagão na sua frente, e aí agradece, e aí acaba que você está oferecendo algo para alimentar o outro lado, o que é complexo de se entender. Isso não quer dizer também que eu vou deixar as pessoas passando fome, não, mas eu vou evitar ao máximo. Por isso que a Torá fala, olha, a gente não tem que ser mais misericordioso que o Eterno. Se a gente quer ajudar, ajude os irmãos de Torá. Até porque Edom está cheio de gente com muito mais capacidade monetária do que nós. Em Edom não falta alimento, em Edom não falta dinheiro, em Edom não falta templos. Se você entra por uma rua aí, tem mais de 1000, de não sei quantos templos. Toda casinha é um templo de Edom. E ali eles têm todo um trabalho, né? Eles se subdividem nas suas congregações, nas suas denominações, mas eles todos são um só. Enquanto nós somos quantos? Enquanto eles têm carros, aviões e etc., todo um movimento, o que nós temos? Nada. Então toda vez que nós formos abençoar, nós temos que abençoar as questões da Torá, as questões dentro daquilo que é Torá, justamente para não alimentar o outro lado. Imagine, você pega, dá e é o que acontece, é difícil de falar isso, dá um alimento para o idólatra, ele vai lá na sua idolatria e vai agradecer. E ainda vai botar seu nome lá na idolatria. Vai falar, olha, abençoa fulano de tal. Quer dizer, ele vai chamar o seu nome na frente daquelas entidades e vai lembrar aquelas entidades que você, de uma certa forma, alimentou aquilo ali. Veja a complexidade disso.